Iniciamos esta reflexão com uma pergunta que toca o âmago da sua integridade. Você já sentiu, em algum momento da sua jornada, que está deliberadamente segurando o seu verdadeiro potencial por receio do julgamento alheio ou por uma espécie de falsa modéstia que te mantém confinado à sombra? Existe uma tendência contemporânea perigosa de acreditar que a espiritualidade, a sabedoria ou a filosofia exigem que o indivíduo seja uma figura apagada, passiva e desprovida de ambição ou destaque. Muitas pessoas confundem humildade com invisibilidade, acreditando que ao se diminuírem perante os outros, estão praticando uma forma de virtude. No entanto, a verdade estoica é muito mais exigente e menos complacente. Ao se esconder e sufocar as suas capacidades, você não está sendo humilde, mas sim profundamente negligente com os dons e ferramentas que a própria natureza lhe outorgou. Sêneca, em sua vasta sabedoria sobre a condição humana, afirmava categoricamente que a natureza não nos gera para o isolamento contemplativo ou para a inércia, mas sim para a ação vigorosa e para a contribuição efetiva. O conceito estoico de virtude, ou arete, que pode ser traduzido como excelência, exige que você brilhe com toda a intensidade de que é capaz. Esconder-se sob o pretexto de não querer incomodar ou de evitar conflitos é, na realidade, um ato de egoísmo e covardia contra o bem comum. Se você possui uma inteligência superior, uma habilidade técnica rara ou uma voz que pode liderar, você tem a obrigação moral de colocar esses recursos à disposição do mundo. A omissão do talento é uma traição à função que o cosmos designou para você. Vou te mostrar ao longo deste roteiro como a ética da grandeza estoica nos convoca a ocupar o nosso lugar de direito com autoridade e retidão. Entenderemos que o brilho de um homem não é um adorno para o seu ego, mas uma luz necessária para iluminar o caminho daqueles que ainda caminham na escuridão. Se você tem se sentido sufocado por normas sociais que pregam a mediocridade como se fosse uma forma de santidade, prepare-se para romper essas correntes. O estoicismo não é uma filosofia de sombras ou de recolhimento covarde. É uma filosofia de clareza solar e de impacto real. O mundo não precisa de mais pessoas que se encolhem. Ele precisa desesperadamente de indivíduos que tenham a coragem de ser grandes para que possam servir de guia e exemplo. Partindo para uma análise funcional da existência, convido você a visualizar a imagem de uma lâmpada que, dotada de consciência, decidisse se recusar a emitir luz sob o pretexto de não querer incomodar os olhos alheios com seu brilho. Ao fazer isso, essa lâmpada não está sendo modesta nem respeitosa. Ela está falhando miseravelmente em sua única e exclusiva razão de existir, tornando-se um objeto inútil que ocupa um espaço destinado à utilidade. Na lógica estoica, você é essa lâmpada e o seu filamento é o Logos, a centelha da razão universal que te conecta à inteligência que governa o cosmos. Se a natureza te dotou de um talento específico, de uma voz potente ou de uma capacidade intelectual acima da média, você não recebeu esses atributos para guardá-los em um cofre escuro, mas para usá-los em sua capacidade máxima em favor do ordenamento do mundo. O brilho, no contexto da filosofia estoica, não é um artifício para alimentar a vaidade pessoal, mas uma exigência do cumprimento da sua função social e cósmica. Se você possui a competência para ser um líder mais justo, um artista que eleva o espírito humano ou um profissional de elite que resolve problemas complexos, você tem o dever ético de manifestar essa excelência sem hesitação. Esconder a sua luz por medo de se destacar é, na verdade, uma forma de privar a humanidade da contribuição única que apenas você, com a sua combinação singular de experiências e talentos, pode oferecer. Para o estoico, a omissão da virtude é um desperdício da vida,
Você não pertence apenas a si mesmo, mas à comunidade humana, e negligenciar o seu brilho é um desserviço àqueles que poderiam ser beneficiados por ele. Portanto, a prática da grandeza começa com a aceitação de que a sua excelência é um instrumento de serviço. Quando você se recusa a crescer, a estudar mais ou a ocupar posições de influência por uma falsa modéstia, você está, de forma indireta, prejudicando o progresso do coletivo. O Logos que habita em você exige expressão e movimento. Ele busca a expansão através da ação virtuosa. Pare de ver o seu brilho como algo que deve ser pedido desculpas e passe a vê-lo como o cumprimento de uma lei natural. Se o sol parasse de brilhar para não ofuscar as estrelas menores, o sistema inteiro colapsaria. Da mesma forma, quando você se apaga, uma parte do mundo permanece em sombras que poderiam ter sido dissipadas pela sua coragem de ser quem você nasceu para ser. Entrando em um dos pontos de maior confusão mental para aqueles que buscam a sabedoria, precisamos desvendar o conflito que paralisa tantas pessoas. O medo de que o brilho pessoal seja confundido com a arrogância. Muitos indivíduos recuam diante da oportunidade de se destacarem porque foram ensinados a temer a própria luz, acreditando que a busca pela excelência é um caminho pavimentado pela vaidade. No entanto, para o estoico, a diferença entre o brilho e a vaidade não reside no tamanho do resultado, mas na intenção que move o coração. Enquanto a vaidade é uma paixão escrava que busca desesperadamente o aplauso, o reconhecimento externo e a validação alheia para se sentir completa, a virtude busca a excelência pela própria natureza do que é bom e justo. O vaidoso quer que os outros vejam o quanto ele é superior. O estoico quer ser tão bom quanto puder para que a sua competência ajude os outros a enxergarem o caminho. Marco Aurélio nos oferece um insight poderoso ao observar que o sol não pede elogios, aplausos ou agradecimentos para cumprir a sua função de iluminar e aquecer. Ele apenas brilha porque essa é a sua essência. Quando você se dedica a fazer o seu melhor e a alcançar o topo de sua capacidade técnica ou moral, sem depender da opinião de terceiros para validar o seu valor, o seu brilho torna-se puro e inabalável. Você não está se exibindo para o mundo em busca de glória barata. Você está simplesmente manifestando a sua natureza mais profunda. O brilho da virtude é silencioso e focado no dever, ao passo que o brilho da vaidade é ruidoso e focado no ego. Se a sua excelência incomoda alguém, isso diz muito sobre as sombras do outro e nada sobre a legitimidade da sua luz. Portanto, entenda que ser grande e ocupar espaços de relevância não é um pecado contra a humildade, desde que a sua bússola interna esteja apontada para a utilidade e para a verdade. A humildade estoica consiste em reconhecer que os seus talentos são dons da natureza postos a serviço do Logos, e não motivos para se considerar superior aos outros seres humanos. Ao abraçar a sua grandeza com essa consciência, você se torna imune às críticas dos medíocres e aos elogios dos bajuladores. Você brilha porque é o seu dever brilhar, e esse brilho é a sua maior oferenda ao mundo. Não é necessário diminuir a sua intensidade para que os outros se sintam confortáveis. É necessário que você brilhe tanto que o seu exemplo convide os outros a também acenderem as suas próprias chamas. Para desmantelarmos a barreira que te impede de avançar, precisamos expor a dor oculta que se esconde atrás do seu desejo de invisibilidade. Na maioria das vezes, a vontade de se esconder não é fruto de uma alma elevada, mas sim uma tentativa desesperada de evitar o julgamento. Existe um conforto covarde na penumbra, pois se ninguém te vê, ninguém te ataca. Se você não se posiciona, ninguém pode contradizê-lo. E se você não tenta a grandeza, ninguém pode testemunhar o seu fracasso.
O medo de aparecer é, em sua essência, o medo de ser alvo da crítica alheia. E ao ceder a esse temor, você entrega as rédeas da sua existência às mãos de estranhos. Você permite que a possibilidade de um comentário maldoso ou de um olhar de reprovação dite o tamanho da sua vida, transformando-se em um prisioneiro da opinião pública. Epicteto, o escravo que se tornou um dos maiores mestres do pensamento, nos oferece o remédio definitivo ao nos lembrar que a opinião dos outros pertence à categoria dos indiferentes. O que o vizinho pensa, o que o colega sussurra ou o que a massa julga está fora do seu controle e, portanto, não deve ter o poder de alterar 1 milímetro da sua conduta ou da sua busca pela excelência. Se você se encolhe para agradar a vizinhança ou para não despertar a inveja dos medíocres, você tornou essas pessoas os mestres da sua alma. O homem forte entende que o preço da grandeza é, inevitavelmente, a exposição, e ele aceita esse risco com a serenidade de quem sabe que a única aprovação necessária é a da própria consciência e a da razão universal. A vitória sobre o medo do julgamento ocorre quando você compreende que ser visto é um risco que o sábio corre com prazer em nome da verdade, da justiça e da utilidade. O brilho estoico é resistente e inabalável, capaz de reluzir mesmo sob uma chuva de pedras. Se você for criticado por buscar o seu potencial máximo, receba a crítica como um sinal de que você finalmente saiu da zona de neutralidade e começou a causar impacto. Não permita que o ruído das mentes pequenas te convença a diminuir a sua voz ou a apagar a sua luz. Ser grande exige uma pele grossa e um coração focado no dever, pois o mundo sempre tentará puxar de volta para o chão aqueles que ousam iluminar o horizonte com a sua própria virtude. Para consolidarmos a ética da grandeza, precisamos mergulhar na lógica da comunidade que os estoicos chamavam de oikeiosis. Esse conceito nos ensina que não somos átomos isolados, mas partes integrantes de um corpo social e universal muito maior. Imagine-se um membro do seu próprio corpo como uma mão ou um olho decidisse subitamente parar de funcionar por uma questão de modéstia. O organismo inteiro sofreria e a harmonia da vida seria comprometida. Da mesma forma, quando você escolhe se diminuir ou não utilizar suas capacidades em nível de excelência, você está sabotando o funcionamento do todo. No estoicismo, a sua prosperidade e o seu destaque não são fins em si mesmos, mas meios para elevar o padrão de todos ao seu redor. A sua vitória não é um ato de exclusão, mas um mapa detalhado que mostra aos outros que a superação e a virtude são caminhos possíveis. A ação de brilhar, portanto, é um compromisso direto com a elevação da humanidade. Quando você vence, quando você se torna um profissional de elite ou quando você manifesta uma inteligência acima da média, você está expandindo os limites do que é considerado possível para a sua comunidade. O seu sucesso serve como um farol que dissipa a névoa da dúvida na mente dos outros, provando que a disciplina e o caráter geram frutos reais. Por isso, você deve parar imediatamente de pedir desculpas por ser bom no que faz e cessar o hábito degradante de diminuir a sua própria luz apenas para que os outros não se sintam desconfortáveis com a própria mediocridade. A maior forma de ajudar os pequenos não é tornando-se pequeno como eles, mas sendo grande e mostrando-lhes, através do exemplo vivo, como eles também podem crescer. Este é o chamado final para a sua transformação. Entenda que a sua excelência é um recurso público. Se você tem o poder de impactar, de criar valor ou de liderar com justiça, a omissão torna-se um pecado contra o Logos. A verdadeira generosidade estoica reside em ser tão brilhante que a sua mera presença obrigue o ambiente a subir de nível.
Não se esconda na falsa segurança da sombra. Ocupe o seu lugar de direito com a autoridade de quem sabe que o seu brilho não é para o seu próprio deleite, mas para o serviço da verdade. Ao brilhar com intenção de serviço, você transforma a sua trajetória em uma obra de arte que inspira, sustenta e ilumina a caminhada de todos os que cruzarem o seu destino. Chegamos ao ponto final desta jornada, compreendendo que você não foi colocado no mundo para ser um espectador passivo ou uma sombra irrelevante, mas para agir, construir e iluminar. O estoicismo, longe de ser uma filosofia de recolhimento e tristeza, é uma doutrina de clareza solar que exige a manifestação plena do seu potencial. A vida, como dizia Marco Aurélio, é curta, por isso você deve colher o fruto da sua existência agora, traduzindo o seu caráter em atos concretos que promovam o bem comum. O seu brilho é o seu maior legado e cada talento não utilizado é uma promessa quebrada com a natureza que te deu a vida. A reflexão que você deve levar adiante é simples. Em qual área da sua vida você tem se escondido por medo do que os outros vão dizer? Em qual projeto você está operando abaixo da sua capacidade para não ofuscar quem está ao lado? Decida hoje, neste exato momento, que você vai abandonar a covardia da modéstia performática e assumir o seu lugar de direito com autoridade e virtude. Você nasceu para a excelência e negar isso é negar a própria razão de ser um ser humano consciente. Comente abaixo: eu nasci para a excelência, e assuma publicamente o compromisso de não mais se esconder das grandes oportunidades. Deixe o seu like se esta mensagem despertou a força que estava adormecida em sua alma e inscreva-se para continuar forjando a mente de um imperador. O mundo está esperando pela sua luz, não o deixe no escuro.